A gente sabe que o Jeff, o Sumo e o Clarence são melhores amigos, e praticamente eles fazem tudo juntos. Inclusive, em muito episódio, um acaba passando na casa um do outro. Só que mesmo eles sendo muito amigos, às vezes a personalidade do Jeff acaba sendo um pouco difícil de lidar, ao ponto que acaba gerando mais intrigas. E tem um episódio, inclusive, que isso acabou acontecendo, onde o Jeff e o Sumo acabaram deixando de ser amigos, no qual isso acabou gerando uma tristeza para cada um, porque ninguém queria admitir que estavam mal. Posso dizer que é um dos episódios onde tanto o Sumo quanto o Jeff ficaram arrasados. E isso acontece no episódio 48 da primeira temporada, chamado A Separação, no qual o trabalho do Clarence nesse episódio é tentar fazer os dois voltarem a ser amigos. Vocês deveriam ser amigos de novo, vocês estão tristes. O quê? Tristes? Eu não tô. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarence. E esse episódio, ele começa na casa do Jeff, que é exatamente como eu tinha falado. Quase sempre esse grupo tá se reunindo, um na casa do outro. E o Jeff, ele tava tentando tirar uma foto de dois bonecos brigando. Só que como ele tem um toque e também é perfeccionista, ele acabou pedindo pro Sumo arrumar. O problema é que ele tava sendo meio chato, porque parecia que nada que o Sumo fazia ficava bom. Calma, exagerou. Tem que botar ele na posição que tava antes. Ah, tá legal. Então, como o Jeff não estava satisfeito com nada, a ideia do Sumo foi basicamente ignorar. E ele começou a fazer ali o que ele bem entendesse. Então o Jeff, ele começou a falar para fazer movimentos mais delicados, para capturar a imagem com perfeição. Então o Sumo só acabou tendo uma ideia que foi tacar ovo no boneco, que inclusive é até uma cena daquele desenho que ele estava tentando replicar. Só que essa atitude do Sumo não agradou nada o Jeff. O Clarence, inclusive, ele estava até tentando acalmar os dois e fala que eles poderiam gravar a cena que quisessem. Apesar que mesmo assim, isso não confortou o Jeff. E foi então nesse momento que eu acho que o Sumo perdeu um pouquinho a razão, porque como resposta, ele acaba fazendo simplesmente isso. Nós temos que conseguir gravar, Sumo. Ah, é? Então grava isso. Eu acho que o Sumo acabou exagerando, porque mesmo que o Jeff esteja sendo um pouco chato, ele poderia ter estragado aquela câmera, então não foi uma atitude correta a se fazer. Só que foi uma atitude o suficiente para deixar o Jeff com muita raiva, porque ele levou muito tempo para montar aquela cena com perfeição, que o Sumo só acabou pensando que o Jeff estava se achando. Então depois dessa discussão, um acabou perdendo a paciência com o outro e simplesmente saíram na briga. Então obedece isso aqui. Amigos, parem de brigar agora. E foi engraçado porque o Clarence tentou acalmar os dois, mas ele simplesmente não consegue. E nesse momento no qual tanto o Jeff quanto o Sumo estavam de cabeça quente, um acabou xingando o outro, falando que só estragam a diversão. E foi então que eles começaram a brigar cada vez mais, e aí sim que perderam a amizade. Ótimo! Não considero mais você como um amigo. Tá bom. Eu vou me divertir muito sozinho e você não tá convidado. E depois disso tudo que aconteceu, meio que acabou sobrando pro Clarence, porque como ele é uma pessoa que tá entre os dois, cada um ficava tentando procurar o Clarence pra mostrar que não tava sentindo falta um do outro, no qual o Sumo tava fingindo que não tava se importando com o Jeff, e o Jeff também fingia que não tava se importando com o Sumo. Então o Sumo foi na casa do Clarence e chamou ele basicamente pra quebrar ovos. Olha como é a diversão do Sumo. E eu achei isso bem engraçado, porque é uma brincadeira bem sem noção. Eu confesso que me arrancou algumas risadas. E depois, quando o Sumo vai embora, é quando o Jeff chega na casa do Clarence. O que acaba acontecendo exatamente como eu tinha falado. Cada um ficava indo na casa do Clarence para tentar mostrar que não sentia falta da amizade um do outro. Então o Jeff foi na casa do Clarence para chamar ele para assistir um filme. E o Jeff inclusive acabou falando para não falar do Sumo quando ele estiver por perto. Até porque ele só quer se divertir com seu amigo, que no caso é o Clarence. Ele já fica falando como se não fosse mais amigo do Sumo. Só que eles acabaram vendo o filme e se divertiram bastante. E só depois que assistiram um filme foi quando o Jeff foi pra casa. E no filme, Clarence acabou me passando uma sensação que ele tava meio exausto. Isso porque ele tava tentando entreter tanto o Jeff quanto o Sumo, pelo fato dele ser o único que tá de bem com os dois. Então tava começando a ficar um pouco mais cansativo. E não demorou muito, inclusive, pro Sumo voltar na casa do Clarence. Isso porque ele trouxe mais ovos pra eles saírem quebrando por aí. E o Clarence, inclusive, ele até saiu pra brincar com o Sumo. E acabou passando alguns dias meio que nessa rotina deles brigado. O Clarence, inclusive, ele tava tentando ser um bom amigo pros dois. E dava pra ver também que tanto o Sumo quanto o Jeff só tava indo atrás do Clarence pra não tentar chamar um ao outro e se entenderem. Então isso tava deixando o Clarence muito cansado. Tanto que com o passar dos dias o Clarence, ele já tava ficando até com olheira, porque parece que ele não tava dormindo direito. Chegou um momento que o Clarence tentou conversar tanto com o Jeff quanto o Sumo, que seria mais divertido eles brincarem juntos, se o Jeff deixasse o Sumo brincar com eles também. Só
que os dois não queriam brincar um com o outro, alegando que eles são sem graça. O Jeff também acha o Sumo selvagem pela forma como ele age. E eu acho engraçado a forma que um fala do outro, porque dá pra perceber que eles sentem falta da amizade, só que eles não querem admitir. Pelo menos eu sei me divertir. E ele sempre quebra as minhas coisas. Eu aposto que ele nunca quebrou nada. Só que com o tempo que tava ficando de saco cheio era o Clarencio, porque tanto o Jeff quanto o Sumo estavam ficando insuportáveis. Eles não paravam de reclamar, tanto que ele só mandou os dois ir embora pra casa deles. E é aqui inclusive que as coisas vão mudar, porque a decisão que o Clarencio tomou é de fazer os dois voltarem a ser amigos. Então naquele dia mesmo, quando ele tava pintando na sala vendo novela, teve um momento que passou na TV no qual um casal tava tendo um jantar romântico. E foi então que o Clarencio, ele acabou tendo uma ideia, só que não de fazer um jantar romântico pros dois, mas de fazer um almoço e convidar tanto o Jeff quanto o Sumo e ele que vai cozinhar, pra assim tentar fazer os dois se entenderem. Então com isso em mente, ele pensou em preparar um lugar pra eles se darem bem. E na forma que o Clarencio estava imaginando, era isso que ia acontecer. Ah, é? É muito bom ver você de novo. Você também. O problema é que as coisas não são tão simples quanto parecem, porque no momento que eles estavam indo na casa do Clarencio, tanto o Jeff quanto o Sumo acabaram chegando ao mesmo tempo e acabaram percebendo o que estava acontecendo, que eles foram enganados para ir na casa do Clarencio, porque foi a tentativa dele de fazer os dois se entenderem. O problema é que parece que eles não estão dispostos a fazer isso. Olha aqui, você não tem nenhuma caixa de tijolos pra quebrar na cabeça por aí? Eu achei um pouco de sacanagem o que o Sumo acabou fazendo, porque não era pra ele ter derrubado a gelatina, porque acabou estragando comida. Mas enfim, depois disso, cada um acabou voltando pra casa, e nem chegaram a bater na porta do Clarencio, que foi um pouco ruim porque o Clarencio acabou pensando que ele tomou um bolo dos dois. Já que eles não apareceram, ele comeu toda a refeição sozinho. Só que depois disso, ele foi pra casa do Jeff meio que cobrar uma satisfação, do porquê que ele não foi almoçar lá, sabe? Só que quando o Clarencio veio o Jeff, parecia que ele tava muito mal. E foi aqui que passou aquele tom de tristeza no episódio, porque tanto o Jeff quanto o Sumo, por orgulho, acabam não admitindo que estão errados e preferiram cortar a amizade. Deu pra ver que os dois estavam sofrendo com isso, e a maior prova é quando o Clarencio chega no quarto do Jeff. Tava tudo bagunçado como se não tivesse arrumado há dias, e vocês sabem como o Jeff é perfeccionista. Em condições normais, ele nunca deixaria o quarto dele daquele jeito. E ele tava colocando as coisas do Sumo numa caixa e falando pro Clarencio levar pra ele, já que o Jeff, ele não queria ver a cara do Sumo, só que parecia que ele não queria tocar no assunto porque era algo doloroso. O quê? Sai da minha casa! Vai! Vai pra eu dizer adeus às lembranças do Sumo! Na sequência também vemos o Sumo sentindo saudade do Jeff, tanto que ele tava olhando uma foto dos três juntos se divertindo. Só que no momento que o Sumo tava recordando alguns momentos, o Sumo acabou escutando a voz do Clarencio. Então para ele não perceber que ele tava triste, ele começou a disfarçar. Mas o Clarencio fala que o Jeff pediu para entregar aquela caixa, e deu pra ver que o Sumo ficou bem ansioso de saber que o Clarencio falou com o Jeff. Ah, você falou com o Jeff e ele perguntou por mim? Aliás, ele falou de mim? Aliás, tudo bom? E por conta da forma como ele agiu, o Clarencio acabou percebendo que ele também sentia falta do Jeff, sabe? Então ele aconselhou o Sumo a se entender com ele, só que ele estava sendo muito orgulhoso e não queria falar com o Jeff. Até chegou a dizer que o Emílio é o novo amigo dele, sendo que não é verdade. Então a solução que o Clarencio acabou tomando foi de enganar o Sumo. Ele chama o Sumo para brincar de ioiô humano, então ele aproveitou para enganar o Sumo na verdade, porque ele acabou amarrando ele, para justamente arrastar ele até a casa do Jeff. Eu só achei um pouco louco ele descer aquele morro de carrinho. Que é isso, maluco? É pro seu próprio bem. Só que no fim eles foram pra casa do Jeff e apesar que acabaram brigando de novo, o Sumo fala que foi o Clarencio que arrastou ele. E como ninguém tava se entendendo, então o Clarencio teve uma solução. Ele simplesmente algemou os três juntos. Só que isso que ele fez acabou não sendo uma boa ideia, porque o Sumo acabou surtando. Ele saiu correndo por aí até conseguir quebrar a corrente. E assim que ele conseguiu, os três caíram da árvore. Só que pelo menos isso acabou funcionando porque fizeram amizade de novo. Porque quando viram o Clarencio pendurado, eles acharam engraçado. E assim acabaram se entendendo. Qual é a graça? Então foi quando o Sumo acabou chamando o Jeff pra ir quebrar ovos. Só que eles lembram do Clarencio, então eles iam ajudar ele a descer. Só que depois que o Clarencio percebeu que eles estavam se dando bem de novo, já que fazia um tempo que eles estavam brigados, o Clarencio acaba falando que tava tudo bem, que ele ia depois. Ele só queria o bem do Jeff e do Sumo e ficou naquele lugar. O que o jeito que ele terminou o episódio foi meio triste. Sei lá, a gente se vê depois. Ah, tá bem.
Tchau. Pintou uma caixa inteira? Ah, pintei. Tem mais lá em cima. E esse episódio acabou mostrando que às vezes o orgulho pode ser um problema. O Sumo e o Jeff ficam numa tristeza ao invés de fazer as pazes. É muito raro inclusive ver o Jeff naquele estado que ele tava. Até o Sumo ficou muito mal, só que do jeito dele. É raro ver eles desse jeito, sabe? Mas pelo menos tudo se resolveu no final. Eu só fiquei com pena do Clarence porque ele foi o que mais queria juntar os dois. E acabou tendo que pagar um mico pra isso acontecer. Espero que ele tenha saído dali bem fácil. Mas me diga você já discutiu com um amigo assim como o Sumo e o Jeff? Deixa nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.